E visivelmente estávamos indo, depois o futuro virá confirmar isso dramaticamente. O Espírito da Silva tentou mostrar que nós só tínhamos uma saída, não é? E que a nossa saída não podia ser a saída do nosso pequeno país, não isolado na comunidade internacional, em parte dela, mas que tinha de ser do ex-império histórico, onde a língua portuguesa se tinha realmente preservado durante séculos. Não era a CNP que não existia, mas era qualquer coisa nesse sentido que ele aconselhou ao futuro presidente do Conselho que Portugal se queria preservar ainda o resto do seu famoso império e tinha de mudar de atitude em relação a isso. Não sei se realmente essas palavras sábias foram escutadas ou se as condições realmente de Portugal já eram tão difíceis de manter, as ameaças eram tão reais, tantos interesses estavam apostados em ocupar os territórios históricos, né, que os portugueses tinham instalado, que de facto a tragédia é conhecida, realmente o Império acabará sobre os nossos olhos. Mas hoje nós celebramos menos o homem da ação por conta própria, não era enviado de ninguém, que ele foi na sua passagem pelo Brasil, na sua estadia pelo Brasil, nas marcas que deixou, que são numerosas, que os brasileiros conheceram isto melhor que ninguém, porque propriamente o escritor, o pensador, é o Espírito da Silva. Espécie de pensador, é o Espírito da Silva. Quando penso nele, sua sonoridade me parece, miticamente falando, ou historicamente, culturalmente falando, mais próxima do utopismo particular de Espírito da Silva. Parece-me Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um dos personagens da história da nossa cultura europeia mais estranhos, porque unicamente através da escrita e através da sua ação ele modificou o clima de uma Europa que nessa altura se vive como um continente iluminista e iluminado do mundo. O continente que é o exemplo para os outros, exemplo para si próprio, para os países menos avançados culturalmente na Europa, e nós consideramos um pouco entre eles, e o resto realmente do mundo nessa época. E, como todos sabem, o seu périplo, ele respondeu a uma questão que foi posta por uma academia, se as artes, etc., eram um elemento de civilização, etc. E ele aproveitou a ocasião para escrever um ensaio memorável em que põe em causa a ideia do progresso tal como ele estava a ser vivido realmente na Europa. E é aí que ele põe como paradigma tipos de culturas, digamos, menos sofisticadas, menos localizadas, menos dependentes de um saber meramente abstrato. E isso foi com uma ideia simples. E essa ideia simples era a ideia de que uma conversão, uma ideia famosa do maior pensador do século XVII, Spinoza, naturalmente, que
tinha escrito uma famosa obra na qual Deus sive natura, Deus ou a natureza. Não é a ideia que fosse ignorada naturalmente pela civilização europeia, não é? Porque a antiga Grécia pensava os seus deuses como deuses imersos na natureza e filhos, precisamente da natureza. Mas era uma ideista subversiva num contexto de cultura ainda cuja fundamentos, cuja origem, cujas ideias, cuja visão eram aquelas determinadas pelo cristianismo. Portanto, Deus sive natura. Rousseau é o primeiro ecologista, verdadeiramente falando da nossa Europa Ocidental e por Deus, realmente os outros. Deus sive natura, e eu penso que o que Firmo da Silva teve em relação ao mundo, que nos rodeia, ao nosso mundo, a natureza é exatamente a mesma ideia, que era outra coisa, realmente, criação de Deus, naturalmente, mas de algum modo o divino em si mesmo. E essa ideia de que os nossos comportamentos nas diversas ordens, em todas as ordens, da ordem política, na ordem dos governos, na ordem das economias, etc., tudo os arquétipos, as nossas referências deviam ser conformes o mais possível ao espetáculo ou ao conhecimento que nós alcançávamos observando, não é? A natureza, não é? Na sua ação, como se ela fosse um ser vivo, de algum modo. Bom, e na verdade, embora não fosse esse realmente a prática quase naturalista, da nossa ciência que estava começando, era propriamente quase ao contrário. É um momento em que a ciência parte numa ascensão vertiginosa que dura até os nossos dias, não? E que atinge neste momento vertigens que nós já quase praticamente pensáveis. Na verdade, a civilização europeia, enquanto civilização do Galileu, Descartes, Leibniz, etc., não é a civilização que vai criar o mundo, tal que ele é hoje. Portanto, não é nada rousseauista em princípio. Portanto, a crítica de Rousseau era uma crítica ao mesmo tempo cultural e uma crítica ideológica, uma espécie de natureza, mas não da natureza enquanto lida e compreendida em termos puramente geométricos, ou matemáticos, ou físicos, propriamente ditos. Eu penso que a Silva tinha essa relação com o mundo que o cercava, não era propriamente teatista, era um humanista, e percebi que efetivamente o que ele queria era que nós fôssemos filhos de Deus, sive natura. Uma coisa, digamos, não sendo antagónica realmente com a outra. E é verdade que mas não foi essa ideia de Rousseau, não é a ideia propriamente revolucionária. A ideia revolucionária é a ideia de um contato social, a ideia de que o homem é naturalmente bom. Isto sim, isto era uma espécie de revelação em relação a toda uma tradição cultural, fundamentalmente no Ocidente, na qual nossos mitos de origem são mitos que comportam uma referência fundamental a um momento de pós-criação em que o homem é criado e se encontra confrontado com um dilema de uma escolha, do seu próprio destino, como ser livre que é. E então, o primeiro
para o humano, como todos nós sabemos, vai fazer uma escolha, não é? Que a escolha que vai determinar, da nossa perspectiva ocidentais, todo o nosso trajeto, não é? Que ele cometeu um pecado, quer dizer, uma desobediência, não é? A uma lei que Deus lhe teria imposto, numa espécie de um pacto, desta vez não diabólico, mas divino, que é pior. Os pactos com o diabo nós temos guardados para os responder. Agora, com os pactos com Deus, o problema é diferente. E, na verdade, o Agostinho da Silva é certamente o maior utopista que nós temos na nossa tradição, um utopista absoluto. Na verdade, a leitura que ele faz da nossa cultura do passado no Ocidente é a cultura que o incita a pôr em causa, em todo caso, remediar a esse momento de queda do homem mítico, chamado o pecado original, e tomar a sério, mas num sentido diverso do que a Bíblia inculca, quando o homem é expulso do paraíso e condenado a uma espécie de diversas consequências, não é? Desde na ordem da criação, todas mais duras umas que as outras, não é? A ter uma espécie de penitência obrigatória por um crime cometido politicamente num certo momento da sua aparição neste mundo. Ora, o Agostinho da Silva, na verdade, o que quis foi restaurar, tomar a sério, realmente, nos finais do século XVIII, nós ainda estamos ainda é essa mitologia, ainda é uma mitologia com grande vivência na Europa. Tanto que um dos grandes livros do século XVIII, o livro de Milton, é O Paraíso Perdido. Portanto, ora, era uma grande diferença entre a grande obra de referência da civilização ocidental, enquanto cristã e católica, que é a Divina Comédia. A Divina Comédia, os nossos percursos no mundo, os nossos estados de autossatisfação, nós próprios, enquanto humanidade, tem uma espécie de prova de sistema: inferno, purgatório e paraíso. Mas o paraíso parece perdido, a ira de Milton, e isso corresponde ao início da civilização moderna enquanto tal. Ora, nós temos a impressão que toda a obra, todas as reflexões, o seu delírio utopista e utópico assumido de Agostinho da Silva é o de restauração por obra do homem, enquanto tal, do homem sem uma ajuda miticamente encarnada por uma intervenção divina objetiva, de restituir esse paraíso realmente perdido.